Olá, professores de Ciências da Natureza e Matemática. Um bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos para mais um ATPC. Hoje estamos aqui reunidas a equipe de Ciências da Natureza e Matemática. Aqui quem fala é o PCNP Ronaldo, de Matemática, né? Vou chamar os meus colegas para dar um bom dia para vocês e falar um pouquinho com vocês. Então, vou chamar primeiro o PCNP de Química, Gerson. Bom dia, Gerson. Obrigado, Ronaldo. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito bem-vindos. Vamos iniciar mais um ATPC e esperamos que os assuntos abordados hoje sempre venham a contribuir com a nossa prática nas escolas, tá bom? Um bom dia a todos. Passo a palavra. Bom dia, então. Vou chamar agora para falar com vocês o PCNP de Biologia, Marcelo. Bom dia, Marcelo. Olá, bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. Bom dia, professores. Que tenhamos um bom dia de trabalho, que seja bem profícuo esse nosso dia. Um grande abraço. Bom trabalho para nós. Ok. Passa Bom dia, Rose. PCNP de Ciências, Rose. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, professores. Sejam todos muito bem-vindos a mais este ATPC de Ciências da Natureza e Matemática. Passo a palavra. Ok, pessoal. Então, hoje a gente vai estar mais uma vez com convidados fazendo o ATPC para vocês. Hoje a gente vai estar com o pessoal de Tecnologia da Educação, né, falando sobre um tema importantíssimo que está chegando aí, batendo na porta, que é a questão das avaliações externas, né, no caso o SAEB e o SARESP, né? Então, vai conversar um pouquinho com vocês sobre os dados, como verificar os dados da escola, como fazer esse acompanhamento, né? Como se preparar para essas avaliações. É uma coisa que a gente já conhece, né? A gente já está há muito tempo na rede, já conhece, mas sempre é bom estar relembrando, é bom a gente estar vendo esses assuntos, né? Então, a gente vai colocar um trecho, a gravação que foi feita pelo pessoal de tecnologia, né? Então, vai estar passando a gravação aí para vocês, mas a gente vai estar aqui ao vivo acompanhando, então vocês podem estar interagindo aí pelo chat, fazendo perguntas, né? E que a gente está aqui ao vivo acompanhando vocês, tá bom? Então, agora eu vou chamar o Bruno, passo a palavra ao Bruno, e aí depois a gente retorna para finalizar o ATPC de hoje, tá bom? Muito obrigado para vocês estarem aí nos acompanhando. Vamos lá. Bom dia, tudo bem? A gente está começando aqui mais um ATPC, então esse ATPC, ele é um ATPC geral, então ele diz respeito a todos os componentes, vocês não vão ver coisas específicas de todos os componentes curriculares, até porque o ao vivo, como a gente está fazendo agora, é só com vocês em linguagens, tá? Amanhã o pessoal de CN e Matemática vai estar assistindo o gravado, então, para quem está vendo na quinta-feira, um bom dia para o pessoal. E o pessoal de CH, de Ciências Humanas, vai assistir em um momento ideal para eles entre essa semana e a semana que vem, porque ontem foi feriado, e aí a gente pede até que a escola aproveite o ATPC, o momento da escola, semana que vem, para que o pessoal assista, porque se deixar para assistir na semana de ATPC da DE, daqui 15 dias, é praticamente já a data do SAEB, tá bom? Então, se a escola puder organizar certinho para que o pessoal de Ciências Humanas assista antes disso, é o ideal. Então, é isso. E aqui a gente vai fazer um ATPC assim logo depois do feriado, né? A gente vai fazer um ATPC, ele é o mais leve possível, ele é um ATPC bastante informativo, mas a gente vai tentar algumas interações. É mais um estudo mesmo sobre o IDEB, SAEB, de onde a gente pode extrair algumas informações para tentar nivelar, para a gente saber que todo mundo está no mesmo nível de obtenção de informação, sabe onde vai buscar e o que fazer com essas informações. Estou trazendo algumas informações que a secretaria entende que necessariamente todo mundo tem que saber, mas coloquei alguns itens que eu acredito ser importante, e do mesmo jeito vocês vão fazer os apontamentos. Então, o que vocês entendem que é importante falar quando se fala de IDEB-SAEB,
porque daí pode ser que a gente não contemple aqui ainda nessa reunião, mas a gente guarda para que a gente faça nas próximas vezes, porque isso é recorrente, a gente sempre vai precisar falar sobre isso. E aí vocês, às vezes, têm uma visão diferente da nossa, mas que também é tão importante quanto, então a gente guarda e contempla nas próximas reuniões, tá bom? Vamos começar aqui. Então, a gente tem 2 objetivos, aprofundar os estudos acerca do IDEB e do SAEB, a fim de aprimorarmos a análise de dados para um trabalho focado, e analisar as habilidades do currículo paulista com as habilidades da escala de proficiência do SAEB. Porque, para quem já viu um pouquinho sobre isso, vai falar assim, bom, mas aí tem as habilidades do SAEB, e o que a gente faz com o currículo paulista, que é o que a gente está seguindo, aí a gente vai conversar um pouquinho sobre mais à frente. Então, primeiramente, o que é o SAEB? Eu vou colocar aqui para vocês no chat já uma primeira pergunta, tá bom? Só um minutinho. Vou perguntar aqui para vocês interagirem um pouco. Vamos ver em que velocidade que entra, né? Essa enquete para vocês. Eu vou perguntar aqui para vocês no chat em qual esfera o SAEB ele atua, qual esfera que ele avalia, tá bom? Então, vocês vão ter 3 opções aqui, ó. A internacional, a nacional ou a estadual. Coloquei aí, vê se foi para vocês. Ó, 7 votaram. O pessoal está escolhendo aí. E 80% disse que é a nacional. Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre isso. Primeiro, a gente tem que diferenciar, porque às vezes, por conta dos nomes, os nomes serem parecidos, a gente menciona IDESP, querendo falar de IDEB, e são índices diferentes. Então, o IDEB realmente ele é um índice em nível nacional, como a maioria colocou aqui, e o IDESP é um índice em nível estadual, tá bom? Eles envolvem mais do que simplesmente provas de desempenho. Porém, os dois têm uma prova de desempenho. Então, o do IDEB, ele é medido pelo SAEB e o IDESP pelo SARESP. E uma outra diferença entre eles é que um é a cada 2 anos, como o SAEB, que vai ser agora, em 2021, e o IDESP, ele é ano a ano, tá bom? Vocês tinham aí no chat, na enquete, uma opção do internacional. O internacional é o PISA, tá? Não coloquei aqui, porque esses dois são mais próximos de nós, são os que causam mais confusão na hora da gente mencionar, IDEB e IDESP, mas o PISA é o que faz a medição de forma internacional, para fazer aquela comparação entre países, tá bom? Deixa eu só encerrar a enquete. Bom, continuando aqui. Então, o nosso foco aqui na nossa reunião, ele vai ser o IDEB, tá bom? O IDEB, o Índice da Educação Básica Nacional. Então, vamos pensar aqui como primeiro ele é calculado. O IDEB, ele vai ter, então, ele vai ser calculado com base em proficiência, que daí a gente está falando do desempenho em matemática e língua portuguesa, e também do fluxo, que são aquelas taxas de aprovação. Pensando só na proficiência, então ela é medida de acordo com o desempenho nas avaliações, no caso aqui, como a gente mencionou, que é o SAEB, e ele avalia os finais de ciclo. Ele pode ter uma prova ou outra contemplando
outros anos séries, mas aí elas vão ser sempre amostrais, tá bom? Ele vai avaliar, como ele menciona de forma censitária, os finais de ciclo. Então, língua portuguesa e matemática, a nota vai de 0 a 10. E aí a gente tem um exemplo ali. Então, se em uma determinada avaliação de língua portuguesa foi tirado 7 e o de matemática 4,5, faz a média simples que a gente conhece. Então, tem um desempenho ali, deixa eu voltar aqui, um desempenho de 5,7. Tá? Então, na prova, no SAEB, foi dada ali a nota de 5,7, a média dos dois componentes avaliados. Agora, vamos olhar para fluxo. Tá? No fluxo, então, são a média das taxas de aprovação. E as taxas de aprovação, elas envolvem 3 itens. Mas aí eu vou perguntar para vocês aqui. Vocês sabem quais são esses 3 itens? Podem colocar aí no chat o que envolve essa média das taxas de aprovação. Vou esperar um pouquinho aqui com vocês, um minutinho. Voltei, pessoal. E aí? Bom, a comanda foi rápida, né? Então, pedi quais itens envolve a média das taxas de aprovação, mas eu vou contar aqui para vocês. Aí antes só vou comentar aqui o que a Luciene falou, né? Cadê o povo? Calma, Luciene. A gente voltou agora, acho que o pessoal perdeu o horário, mas depois eles assistem. Bom, Edna, quando a gente vai falar de fluxo, a gente fala das taxas de aprovação. E as taxas de aprovação, ela não diz respeito só aos alunos promovidos, tá? Então tem aqui, ó, a aprovação dos alunos promovidos, a reprovação, que envolve a reprovação por falta e por nota, e o abandono, tá? E aí, essa taxa de aprovação, ela é de 0 a 100%. Eu vou falar assim, sempre, quando a gente fala taxa de aprovação, a gente está mencionando só a questão aprovação, mas ela contempla esses outros itens aí também, tá bom? Então, a taxa de aprovação, ela vai de 0 a 100%. E depois, esse valor, por exemplo, então a taxa de aprovação dessa escola, exemplo aqui, ela foi 80%. Ele vai ser dividido por 100 para ter um valor ali numérico que vai de 0 a 1. É muito importante que seja dividido por 100 para ter o valor numérico de 0 a 1 para poder fazer o resultado do IDEB, tá bom? Então, se eu faço essa divisão e tenho ali 0,8, agora, então, eu sei que o IDEB dessa escola foi de 4,6, tá bom? E aí, vamos ver um exemplo aqui. Por que escolas, então, com desempenho igual em língua portuguesa e matemática podem ter resultados de IDEB diferentes? E aí, a letra N ali que vocês estão vendo do lado do SAEB, ela é importante porque ela vai falar sobre nota, N de nota, e ela aparece muito nas plataformas depois para você buscar essa informação. Então, vez ou outra em um documento, talvez que você pegar, vai estar só mencionando o N, e aí você sabe que ele diz respeito à nota de desempenho em matemática ou em língua portuguesa, já com a média aí,
tá? Então, essas escolas A, B e C, elas têm uma média de 6. Tirou 6 de desempenho. E aí, por que elas podem ter um IDEB diferente? Porque a taxa de aprovação é diferente. Então, uma teve 90% de aprovação, a outra 80%, a outra 60%. Lembrando que essa aprovação, ela vai envolver os alunos promovidos, os alunos retidos por nota e por falta, e o abandono. E aí, a média, a aprovação, ela é mencionada, ela é referenciada, representada pela letra P, como vocês estão vendo ali, tá? Então, quando vai dizer sobre desempenho, língua portuguesa e matemática, letra N. E a taxa de aprovação, a letra P. Depois vocês vão ver lá na plataforma. Faz a divisão, como a gente mencionou, e aí as escolas têm, então, o IDEB diferente uma das outras, tá? Por conta disso. E aí, por isso que a gente sempre menciona que o fluxo acaba baixando o IDEB das escolas, ou então a mesma lógica do IDESP, tá? Quando a gente faz o SARESP, é a mesma lógica. Então, a gente diz assim que o fluxo baixou a nota da escola, é por essa razão. Então, tem todo o trabalho do professor em relação às habilidades, aí os alunos os presentes vão bem na prova, só que daí a escola tem um IDEB baixo por conta da taxa de aprovação, tá? O fluxo. Por isso é tão importante a busca ativa, que a gente sabe que esse ano, ela sempre foi um desafio, e que esse ano ele está sendo maior ainda. Vamos lembrar que a aplicação para esse ano do SAEB, tá? Então, tá bem próximo, vai começar no dia 8/11 e vai até o 10/12. A última semana ela é dedicada aos reagendamentos por conta de alguns problemas que pode haver. E por isso que a gente menciona, a gente está trazendo aqui a importância do pessoal de ciências humanas, principalmente, que não teve a TPC ontem, assistir no momento da TPC da escola, por exemplo, semana que vem, para que tenha essa informação, tá bom? Porque senão 8 de novembro já está aí. Bom, para ver resultados divulgados, então, assim, vai ter o SAEB agora em novembro, comecinho de dezembro também. E aí, para ter os resultados divulgados, as escolas têm que cumprir esses critérios, tá? Registrar no mínimo 10 estudantes presentes no momento da aplicação dos instrumentos e alcançar a taxa de participação de pelo menos 80% dos estudantes matriculados na etapa de ensino avaliada, na escola, tá bom? Então, para ser aplicado na sala de aula, ter o mínimo ali dos 10% dos estudantes, e para a escola ter o resultado de SAEB, do IDEB, ela tem que ter, então, 80% de participação, tá? Aqui embaixo eu coloquei para vocês, tanto em relação à aplicação quanto a esses critérios, a portaria que vocês podem pesquisar para ler na íntegra sobre isso. Aqui eu busquei as principais informações, mas vocês podem buscar nessa portaria de número 250, tá? Lá está bem detalhado todo sobre o SAEB desse ano. Bom, Luciene, quando você coloca assim, a sensação que eu tenho é que a preocupação é com tudo, menos se realmente os alunos estão avançando em seu desenvolvimento. Mas o SAEB ele é justamente para isso. Que se a gente não tiver esse valor numérico, essa avaliação somativa, a gente não consegue corrigir rumos para que exatamente eles desenvolvam, tá? A aprendizagem. Vamos ver aqui. Quem faz o SAEB, então? Segundo ano do ensino fundamental, quinto ano do ensino fundamental, nono ano do ensino fundamental e terceiras e quartas séries do ensino médio. Então, vocês estão vendo, ó, como mencionado anteriormente, o segundo ano, vejam lá no tipo de aplicação, ele é amostral, ele não é final de ciclo. Então, ele é amostral. Os demais são final de ciclo. Então, quinto ano é o final do Fundamental 1, nono ano, final do Fundamental 2, e terceiras e quartas séries, final do ensino médio. Quarta série não é referente
a quarta série que a gente ouviu falar sobre na pandemia que os alunos poderiam se matricular em um ou outro componente que eles queriam fazer. Ela diz respeito àquelas escolas que, de fato, têm a quarta série do ensino médio, como, por exemplo, os institutos federais, tá? E aí, no 9º ano, vocês vejam ali que Ciências Humanas e Ciências da Natureza está escrito amostral também, mas só diz respeito aos cadernos dessas duas áreas, tá bom? Então, para o 9º ano, as provas de Humanas e Ciências da Natureza, elas são amostrais mesmo, tá bom? Terceira coluna vai falar sobre os questionários. E o que são os questionários? O SAEB, ele não vai envolver somente os desempenhos específicos da língua portuguesa e matemática. Ele tem também aqueles índices socioeconômicos, que também são importantes porque é feita uma comparação de escolas similares. Na plataforma do SAEB tem até o cálculo que diz sobre o que são escolas similares. E aí o questionário socioeconômico, ele entra nesse cálculo, tá bom? E aí respondem não somente os estudantes, mas também, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação, mas também os professores e os diretores, que é aquele caderno que o professor da turma, ele responde enquanto o aplicador está lá na sala de aula fazendo a aplicação da prova de desempenho. Aí ele pode, enquanto isso, responder o questionário. Lembram? Quem já passou por aplicação de SAEB sabe como é. Enquanto o aplicador estiver com a sua turma lá aplicando o SAEB, você pode estar na sala dos professores respondendo a este questionário, tá bom? E como buscar e analisar, então, os dados da escola? Deixa eu voltar aqui. E aí eu quero perguntar para vocês, vocês já buscaram, vocês já acessaram as plataformas, tanto para ver os resultados e metas da sua unidade escolar, quanto para ver a proficiência média dos estudantes da sua escola em língua portuguesa e matemática? Sim ou não? Eu vou colocar a pergunta aqui no chat, tá bom? Só um minutinho. Enquanto o pessoal está respondendo, já tenho aqui algumas respostas, alguma participação. Vou comentar aqui o que vocês estão colocando, tá bom? Edna, sim. Só escolas com, no mínimo, 80% de participação que serão avaliadas. Isso não é uma determinação estadual. A gente sabe que é um valor muito, muito alto, especialmente para esse ano. Mas sim, tá bom? Inclusive, algumas escolas tiveram problemas com falta de resultado daquele SAEB 2019, que a gente vai comentar um pouquinho à frente, por conta disso. Por falta da turma não ter atingido os 80%, tá bom? E aí, nesse sentido, eu concordo com você que as porcentagens menores deveriam ser levadas em contas ao menos para a gente poder corrigir rumos. Luciene, você tem toda a razão, tá? A gente tenta fazer com que... comenta o que vocês trazem aqui, coloque enquete, para tentar ao máximo dar voz para vocês, só que ainda assim não é o ideal, né? Eu concordo com você. Até por conta do que você colocou, eu garanto que você teria um pouquinho mais para falar, para explicar esse seu ponto de vista, da sua preocupação em relação ao desenvolvimento dos estudantes. Aqui fica mais difícil, mas por enquanto é o que a gente está promovendo,
mas no momento oportuno, com certeza, essa OT presencial vai existir, tá bom? Bom, a Clementina colocou assim, a escola sempre analisa os dados junto conosco. Isso é muito importante, porque e não é só o SAEB que a gente pode analisar, tem tanto outras situações externas quanto as próprias provas internas, que às vezes de português e matemática, os resultados eles precisam ser compartilhados com os outros professores. Então, esse estudo ele é essencial, de fato. Clementina, parabéns para a escola. Bom, vocês colocaram aqui, ó, 63% já acessou, 37% não acessou. Deixa eu só encerrar a enquete. O que acontece, pessoal? Por mais que seja a maioria, vejam, a gente tem uma maioria aqui que já acessou, isso é muito bom. Não é uma maioria gigantesca, é 60%. Então, ter 40% que nunca buscaram essas informações é preocupante. Acredito que vocês concordam comigo nesse ponto. Porque é dali que a gente pode observar melhor as fragilidades, as defasagens e então corrigir rumos dentro desse próprio ano, e não somente esperar a avaliação somativa ao final do período para que para o ano que vem eu pense em alguma coisa. Então, é legal sempre olhar a proficiência das minhas turmas em português e matemática para eu ir adequando ali no meu caminho ao longo do ano. Então, essa é a plataforma do IDEB, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Eu vou colocar para vocês, aliás, na descrição aqui da live, tem o link da plataforma do IDEB. Tá? Como eu sei que alguns já devem ter clicado ou vão clicar nesse momento aqui que eu estou falando, eu vou dedicar um tempinho para vocês explorarem a plataforma, tá bom? Mas eu vou colocar 2 comandinhas para vocês. Eu vou pedir então para vocês acessarem para uma rápida exploração da plataforma, tá bom? E vocês vão coletar 2 informações. O código da escola e identificar o desempenho da escola no último SAEB. Tá? Então, vocês vão acessar aqui na descrição da live, eu vou colocar aqui no chat também, a plataforma do IDEB, e vocês vão coletar o código da sua escola e o desempenho da sua escola no último SAEB. Tá? Vou dar para vocês 5 minutinhos. Tá? Vou colocar esse link aqui no chat, mas ele também está aqui na descrição da live. Tá? Então, tem 5 minutinhos para fazer essa exploração e pegar essas 2 informações.
Voltamos. Então, justamente, tem alguns que colocaram aqui que a escola está sem cadastro no Censo da Educação Básica 2019, alguns não acessam, não abriu. Por outro lado, outros até conseguiram, a Rosana colocou até o código da escola dela e a nota, 4,7. E deixa eu ver aqui, código, o que você colocou, Rosana? Saeb, português e matemática? Pode ser os dois, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse resultado. Para os que não conseguiram acessar, vou acessar aqui com vocês, para vocês verem como que é, tá bom? O acesso à plataforma, para vocês não ficarem sem informação. Mas saibam que essa é uma questão por conta da falta de alunos no último SAEB, então a escola fica sem o resultado mesmo, tá? Alguns conseguem até acessar, por a escola já ter tido uma aplicação em algum momento, porém, às vezes, se não teve os 80% do último SAEB 2019, também vai estar lá sem informação, tá? Mas os que tiveram, em 2019, teve a aplicação e teve os 80% dos estudantes, tá lá a informação, assim como a Rosana e a Clementina aqui trouxeram, tá? Eu vou acessar aqui com vocês para mostrar, só um minuto. Então, essa é a telinha que vocês acessaram. Eu estou falando aqui, mas como eu coloquei tela cheia, se vocês deixarem de me ouvir, vocês me avisem, tá? Por favor. E aí vocês têm essas duas opções. Quem tem o código da escola, acessa com o código da escola, e aí não precisa colocar as demais informações. Tanto é que quando você clica e começa a digitar, vejam que os filtros aqui foram até invalidados. Você nem precisa mais utilizar, só pelo código da escola você consegue acessar. Tá bom? Por outro lado, se você ainda não tem o código da escola, você pode buscar pelas informações. Então, vou colocar aqui um exemplo que é até o que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. São Paulo. Vamos colocar um município aqui. São Vicente. Dependência administrativa estadual. Localização urbana. E aí já pode colocar aqui direto o nome da escola. Vou colocar o Martim Afonso, que é a escola de onde eu sou, a propósito, e colocar aqui, buscar. E aí, então, ele acessa. Quando vocês fazem esse acesso via os filtros, colocando as informações da escola, você pode já de cara pegar o código aqui da escola, tá vendo? Ó, 350 12 212, já facilita. Então, você depois não vai precisar ficar colocando os filtros, preenchendo os filtros. Já anota esse código que você vai utilizar das outras vezes, tá? Que você for buscar a informação. Deixa eu voltar. Vou sair aqui. Para usar agora o código com vocês, ó. Vamos lá. 350 12 212. Vamos testar só o código. Viram? Então, ele acessa. Como alguns já perceberam nesse momento, esse rápido momento de exploração, vocês vindo aqui embaixo, vocês têm várias informações sobre a escola. E aí o que a gente precisa é esse, ó, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e DEB. Acessando aqui, então, ele desce a aba com as informações. Deixa eu ver aqui. E aí ele traz esse quadrinho aqui. Do lado esquerdo, tem as informações da taxa de aprovação, com a série histórica, caso tenha tido aplicação, para cada ano série da escola, inclusive. E do lado direito tem o resultado do desempenho, tanto em matemática quanto em língua portuguesa. É esse lado direito aqui que a gente vai utilizar pensando no nosso planejamento para desenvolvimento dos estudantes, tá bom? Esse lado direito. E aqui embaixo tem o resultado. Tá vendo? Ó, essa escola, em 2017, não teve aplicação, então não tem o valor.
Em 2019 teve, então eles têm o valor aqui. Certo? E por que esse valor aqui embaixo, só repetindo a informação, tá bom? Por que esse valor aqui de 5,0, ó, de 5, ele é diferente desse daqui, ó, 5,3? Porque ele já é o resultado da taxa de aprovação com a nota. Tá? Então, por isso que ele é um valor diferente, só para a gente não confundir. E lembram que eu falei para vocês sobre o N, a letra N de navio e o P? Ó, estão vendo? A taxa de aprovação, então, letra P, tá aqui. A nota, o desempenho, letra N, tá aqui. Então, às vezes, só é mencionado a letra. Tá? Então, só para a gente gravar. P é a aprovação, N é o desempenho. N de nota, P de promoção, por exemplo. Tá? Então, eu vou voltar para a nossa apresentação, porque a gente viu aqui como entra, e eu vou explorar só esse quadro do lado direito aqui com vocês. Tudo bem? Então, vamos voltar para a nossa apresentação. Então, como a gente mencionou, vocês tinham os dois itens aqui, você pode usar ou o código ou os filtros para acessar as informações da sua escola. E quando a gente entra, vou aqui colocar um foco nesse quadro aqui de desempenho. Tá? Aqui no quadro de desempenho, então, vocês têm língua portuguesa e matemática. Para cada um, vocês têm as informações de média, proficiência média e de proficiência padronizada. Qual é a diferença dos dois? A proficiência média é o que a gente vai precisar agora para pensar quais as habilidades os nossos alunos estão desenvolvendo nesse momento, no nível deles, tá? A proficiência média é o valor numérico que vai possibilitar, deixa eu voltar aqui, que a gente vá até a outra plataforma e identifique onde a nossa escola está, tá? A proficiência média. Já a proficiência padronizada, ela nada mais é do que uma conversão desse valor em centena para que possa ser feito a média da nota. Tá? Então, essa proficiência média de matemática, por exemplo, de 290,9, ela é convertida em 5,1, e a de língua portuguesa de 303,1, ela é convertida em 5,6 para que possa, então, ter a média de 5,3 na nota. Tá bom? Então, a padronizada ela é para que a gente tenha esse valor. E a anterior, a média, é para que a gente busque as informações. Então, por isso que na comanda anterior, quando vocês exploraram a plataforma, eu pedi para vocês que vocês pegassem a nota a proficiência média, o desempenho da escola de vocês, tá? Então, se por um acaso vocês anotaram os dois, a padronizada vocês podem descartar. O que a gente vai precisar é da proficiência média. Se a sua escola não tem a proficiência, se você acessou e você não tinha essa informação, para você participar da próxima interação, você pode pegar esses valores, tá? Então, eu vou repetir para vocês aqui. Ó, vocês têm até exemplos aqui, vocês podem usar dos colegas. Então, a Edilene colocou aqui o código da escola dela, o Léo colocou o código da escola dele, só que o Léo coloca aqui, né, que ainda não aparece o índice de desenvolvimento. Então, o do Léo não vai ter informação, embora ele já tenha o código. Mas vocês podem colocar pegar o exemplo da Clementina. Eu vou colocar mais um código para vocês de escola. Aqui eu utilizei. 12.212. Tá? E aí, o que a gente vai precisar para explorar a próxima plataforma? A proficiência média, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, proficiência. Vou colocar assim, ó, para a gente praticar já, inclusive, né? N, matemática, 290,9. Vou colocar aqui para vocês, ó, 290,9. N, língua portuguesa, 303,1. Então, para a sua escola que não tem esse dado,
você pode utilizar esse daí para você explorar na próxima plataforma. Tá bom? Bom, e aí que é o que eu expliquei para vocês, né? Então, a padronizada, ela só é uma conversão para que tenha aquele valor ali da nota de 5,31. E quem está sem meta na plataforma IDEB? Por quê, gente? Porque alguns acessaram, e se você não tem o resultado, você não vai ter a meta. E isso, e aí a escola fala assim, se a gente não tem meta, e pensando agora um pouquinho no MMR, o método de melhoria de resultados, ele diz assim, a gente consegue identificar e quebrar o nosso problema quando a gente tem a nossa meta, então a gente pega o resultado, tira da meta, e essa diferença para a nossa meta é o nosso problema. A partir dele a gente vai quebrar esse problema e identificar onde a gente tem que agir nas nossas ações do plano de melhoria. Mas, às vezes, a escola não tem meta, como é o caso de alguns aqui. E tem uns casos até mais curiosos de escola que acessa e a meta é um valor menor do que o resultado de 2019. Então, por exemplo, a escola tirou 4,5 em 2019 e quando ela acessa o IDEB para ver a meta 2021, a meta é 4, meio a menos. Então, como assim, né? Para a gente ter meta, a gente tem que ter valor e o valor numérico a mais do nosso resultado, senão não é uma meta. Então, pensando nisso, o que aconteceu? Esse cálculo do IDEB na plataforma, foram feitas as ponderações que são feitas automáticas na plataforma, por conta da pandemia e tudo mais, acabou que teve esses equívocos, né, em meta, de ter um valor menor do que o resultado. Então, pensando nisso, a SEDUC, a Secretaria de São Paulo, ela estabeleceu as metas IDEB SEDUC. Tá? Todas as escolas receberam isso. Então, se você acessou a plataforma IDEB da sua escola e a sua meta é menor do que o resultado, consulta o seu coordenador pedagógico, que ele vai ter o valor da meta SEDUC. Todas as escolas que tiveram essa questão, elas foram informadas da meta SEDUC, tá bom? E qual é que ficou estabelecido? Ficou estabelecido a meta estadual para o segmento. Então, a meta estadual para o segmento do Fundamental 2 é 5,2. E a meta estadual para o segmento ensino médio é 4,7. Tá bom? Então, se você acessou e está sem meta, essa é a meta. Agora a gente vai olhar a segunda plataforma, que é onde vai começar a chegar mais próximo do nosso trabalho em sala de aula. Tá? Antes de vocês acessarem, o link também está aqui na descrição do vídeo. Quando vocês acessarem, não precisa fazer login, tá? Vocês vão clicar ali em resultados finais. Tudo bem? E aí eu vou dar também mais uma comandinha aqui para vocês. De novo, vai ser uma rápida exploração, vou dar 5 minutos. Só que daí vocês vão pegar umas informações um pouquinho diferentes. Vocês vão acessar os resultados. Então, essa já é uma tarefa, acessar os resultados da escola, com base nas informações que você pegou lá na plataforma IDEB. E vocês irão identificar o nível de desempenho da escola. Então, você tem a nota, a proficiência média, certo? A princípio, ela não diz muito. A gente sabe que a escola está melhor em língua portuguesa do que matemática, talvez, porque está escrito 303 em português e 290 em matemática, mas ela não diz muito sobre nível. Então, na plataforma do SAEB que a gente vai ter essa informação. Então, vocês vão acessar, essa é a primeira comanda, e pegar o nível de desempenho da sua escola no SAEB, na escala SAEB, tá bom? Vou colocar aqui mais 5 minutos para isso e coloco o link da plataforma SAEB no chat também, tá?
Pronto, voltando. Então, o que vocês verificaram aí de desempenho da escola no SAEB? Deixa eu colocar aqui na apresentação. Eu vou acessar com vocês, tá bom? Então, aqui a gente tem a plataforma SAEB. Aí, como eu falei para vocês, né, caso vocês já não tivessem acostumados ainda à plataforma, para acessar aqui direto no resultados finais. Vamos aguardar um pouquinho, às vezes demora um pouco, tá? E aí, ela tem os mesmos filtros, vejam aqui. Só que se você tem o código da escola, você pode colocar direto, sem se preocupar em preencher os filtros. Então, vou colocar aquele código que a gente mencionou, 350, 12, 212. E pesquisar. Ó, já aparece aqui. E aí é só clicar no ícone do olho aqui, ó, resultado final. Se por um acaso você não tiver, esqueceu, perdeu, pode preencher os filtros também que dá no mesmo. Só que com código é sempre mais rápido. Tudo bem? Vou acessar. Entrando então aqui nos dados do SAEB, no boletim, eles vão chamar de boletim SAEB. Para que caso você tenha essa consulta para ver em um outro momento ou compartilhar com algum colega, você pode fazer o download aqui do lado direito. Estão vendo? Aí você baixa um PDF para vocês bem completinho, que dá para ser compartilhado, enfim, consultado de maneira offline. E aí abaixo tem algumas informações que a gente mais precisa. Então, primeiro, que aqui na mesma página, ela vai ter as abas para português e matemática. Português, ela fica predominantemente verde, clicou em matemática, fica azul. Vamos olhar aqui português. Vindo um pouquinho mais abaixo, ele vai mostrar qual é a maior porcentagem, em que nível há mais alunos na minha unidade escolar. No caso de língua portuguesa, para essa escola que a gente está olhando, é no nível 5. E reparem que aqui vai do nível 0 ao nível 8. Correto? E a escola tem mais alunos no nível 5. Qual é o valor que eu falei para vocês lá dessa escola, exemplo nosso aqui em língua portuguesa? 303. Não é isso? Vamos olhar aqui embaixo. Aí eu tenho uma consulta aqui, uma tabela para eu verificar de acordo com a minha proficiência média, que eu obtive lá na plataforma do IDEB, eu consigo ver em que nível estão os meus estudantes em língua portuguesa nessa unidade escolar. Então, 303, ele é o nível 4, que vai de 300 a 325. Embora tenha uma quantidade maior de estudantes no nível 5 nessa escola, a média de proficiência é nível 4. Isso significa o quê? Que eu, professor, consigo perceber, então, em turmas específicas, porque ali é o global da escola, nas minhas turmas, quais que se aproximam ao nível 5 e quais que estão mais aproximadas ao nível 3. E do lado aqui eu tenho uma descrição das habilidades referentes ao nível 4. Então, é para isso, deixa eu voltar aqui, agora eu vou aqui em cima e vou pegar matemática. Eu consigo perceber aqui nessa primeira informação, que onde eu tenho, o nível que eu tenho mais alunos em matemática é no nível 4. E agora viram que aqui a escala vai de 0 a 10, é assim mesmo, tá bom? Os componentes, dependendo do componente, matemática ou português, e a etapa fundamental, médio, fundamental 1, fundamental 2 ou médio, os níveis não vão necessariamente todos de 0 a 10. Então, como a gente viu aqui no exemplo do ensino médio, português vai de 0 a 8 e matemática de 0 a 10. Tá?
E aí, com esse valor de 290 da escola que a gente está olhando, a gente consegue identificar, então, que ela está no nível 3. Esse já está mais no meio aqui, né? Português, se a gente for pensar, 303, ela está bem próxima do nível anterior, nível 3. Aqui já em matemática, embora seja um valor menor, ele está ali no meio do nível 3. E, igualmente, do lado direito aqui, tem a descrição das habilidades referentes a esse nível. Deixa eu voltar aqui com vocês. Então, eu já peguei as informações que eu precisava. Peguei a minha média de proficiência, a proficiência média, lá na plataforma do IDEB. Vim para a plataforma do SAEB e consultei o que aquele valor significa em nível. E uma vez consultado, eu consigo ver quais são as habilidades referentes àquele nível. E aí, de cara, eu já consigo, como a gente está acostumado, já consegue ver o que está sendo trabalhado, o que é a fragilidade dos meus alunos. E eu tenho essas informações. Vou voltar para a apresentação aqui. Então, como eu mostrei para vocês, aquela ali é a visualização na plataforma SAEB, das habilidades. Mas vocês também têm a opção de visualizar dessa forma, em tópicos. Eu acredito que fica um pouquinho melhor para a gente olhar as habilidades, não é mesmo? Essa visualização, ela está no PDF. O PDF é um arquivo que também está lá na plataforma SAEB, com todos os níveis, de todos os segmentos, e aí todas as habilidades desses níveis, descritos assim, em tópicos, para facilitar. Ele está no link aqui, eu coloquei como... Deixa eu ver aqui só um minutinho, para falar para vocês. Ele está assim... Escala de proficiência SAEB. É o ícone amarelo. Aí vocês podem acessar. Eu ia até colocar o arquivo aqui, mas eu preferi colocar o direto da plataforma, que pelo menos vocês veem a plataforma como um todo, tá bom? Acessa e você pode fazer o download. Tá lá online, que eu coloquei o link dele, mas você pode fazer o download desse caderno. E aí tem com você aí offline. E aí, por que a gente está trazendo agora mais para o nosso trabalho? Porque conforme eu vejo essas informações, eu consigo ver quais são as defasagens, o que esperar dos meus alunos para esse SAEB, o que eu preciso focar para que eles, se não aumentar o nível, porque nos últimos tempos foi difícil a questão de passar para eles de trabalhar, desenvolver as habilidades, ao menos manter no nível que está. E aí, pensando nisso, com essa proficiência de 303 identificada no nível 4, aqui eu estou focando, por enquanto, pessoal, em língua portuguesa, tá bom? O que vocês estão vendo escrito aí é em língua portuguesa, mas esse exercício, ele vale não somente para o professor de matemática, que é o outro componente avaliado no SAEB, mas para todos nós. E a gente vai chegar lá, mostrando isso um pouquinho melhor, tá bom? Mas então, nesse nível 4, identificado aí com o valor de 303 da proficiência média, eu tenho, então, esses dois caminhos. Em determinada turma, eu posso perceber que eu consigo focar nas habilidades do nível 5, para mudá-los de nível, ou eu posso ter um olhar para o nível 3, para reforçar, para que ao menos eles não fiquem tão abaixo de onde eles estão. Certo? E aí eu vou retomar um pouquinho aqui. Então, eu vou pegar um exemplo desse próprio nível 4 do qual a gente olhou agora. Nele, tá bem pequeno ali para vocês, mas nele tem uma habilidade, a seguinte habilidade. Reconhecer ideia comum e opiniões divergentes sobre o mesmo tema na comparação entre diferentes textos. Então, rápida, objetiva, ela é curta, mas deu para a gente entender ali o que essa habilidade pede para ser trabalhado. E que a gente percebe que trabalhando diferentes textos, em outros componentes, eu consigo trabalhar essa habilidade. Não é mesmo?
Sim, Tereza, isso é verdade. Para manter no que está, no nível que foi identificado, vai depender do tipo de prova, que olhar que vai ser colocado nessas provas que vão ser oferecidas agora em 2021, para que os alunos consigam ao menos se manter no nível em que estavam em 2019. Porque em tempos comuns, normais, o antigo normal, a gente sabia que era difícil já manter em determinadas escolas. Então, pensa depois de 2020. 2020 foi o pior, acredito, de todos. E 2021 não é tão diferente assim. Então, embora a gente tenha retomado, trabalhado, não parou de trabalhar, a verdade é essa, tanto 2020 como 2021, dobrou o trabalho, o foco no desenvolvimento das habilidades ficou mais difícil. Então, realmente, Tereza, depende de como vai ser a prova. E aí, vamos voltar um pouquinho na BNCC. Na BNCC, na habilidade de língua portuguesa, específica de língua portuguesa para o ensino médio, tem assim, ó, analisar relações de intertextualidade e interdiscursividade, que permitam a explicitação de relações dialógicas, a identificação de posicionamentos ou de perspectivas, a compreensão de paráfrases, paródias e estilizações, entre outras possibilidades. Então, a gente viu ali que ela já conversa com a habilidade, então, da BNCC, tá? E trazendo para o currículo paulista, ele vai ter assim, reconhecer em textos relações lógico-discursivas envolvidas, causa, efeito ou consequência, tese e argumentos. Então, o que a gente está falando aqui não é para você mudar o foco do seu trabalho, fazendo esse movimento é uma verificação do caminho que a gente está seguindo. Então, trabalhando o currículo paulista, você está trabalhando essas habilidades da escala de proficiência do SAEB até de forma mais aprofundada. E para o professor de português e matemática, isso fica até mais claro por conta do material. Para os dos demais componentes, é muito importante fazer esse movimento para você ver na escala de proficiência SAEB o que diz sobre português e matemática, o que você consegue trazer ali para como que você está fazendo o desenvolvimento dessa habilidade no seu componente, seja ele história, filosofia, biologia, língua inglesa, certo? Essa habilidade do currículo paulista que está mencionada aí, ela está nas habilidades essenciais. E as habilidades essenciais, eu coloquei aqui também, tá no ícone azul, é o penúltimo ícone. As habilidades essenciais, e aí está de todos os componentes, tá? No site da IFAP. Passa mais um aqui. E aí, professores dos demais componentes curriculares podem apoiar nas ações interventivas? Vamos lembrar, então, as ações interventivas? Pensando no MMR, por exemplo, a gente pode pensar nas ações corretivas. A gente olha para as informações que a gente tem e pensa de que forma eu posso agir para que eu consiga dar conta do desenvolvimento dessa habilidade. Vou colocar aqui para vocês esse quadro aí, esse exemplo. Então, esse item, ao ser trabalhado com os meus estudantes, eu estou trabalhando em qual componente curricular? Eu não coloquei para vocês. Deem uma olhada. Eu sei que pode estar pequeno para alguns. Deixa eu até olhar aqui no meu celular. Ó, até que dá para olhar no celular. Observem esse item. Quais componentes curriculares são trabalhados ao trazer esse item para os meus estudantes? Quanto tempo que a gente pode fazer? Um minuto, né? Esperar.
Voltei, pessoal. Eu deixei 1 minuto e meio, vocês não colocaram nada. Tá vendo? Eu vou perguntar igual a Luciene falou lá. Cadê o povo? Cadê o povo, Luciene? Então aqui, ó. Esse item, ele foi tirado do caderno de geografia. Ou às vezes sou eu que estou muito apressado, né? Porque a Betânia colocou aqui que travou. Mas enfim, ele foi tirado do caderno de geografia de São Paulo País Escola. Tá? Então ele é uma atividade trabalhada em geografia, como a Elizabeth colocou aqui, matemática e geografia. Mas ele claramente tem matemática aí, não é mesmo? Olhando especificamente esse exercício, vamos ler uma habilidade na escala de proficiência do SAEB para matemática. Vamos dar uma lida aqui. Ela é do nível 1 e ela diz assim, ó, tratamento de informações. Associar uma tabela de até 2 entradas a informações apresentadas textualmente ou em um gráfico de barras ou de linhas. E aí a gente vê até de forma mais aprofundada o trabalho em geografia, porque ela tem as 2 entradas, mas ela é até duplicada. Então, assim, qual é o olhar que a gente vai pedir? E isso eu estou dizendo eu vou até me incluir, porque como professor de língua inglesa, tinha no material, inclusive, mas aí da primeira série do ensino médio, logo de início, uma tabela parecida, onde traziam porcentagens em relação aos falantes de primeira língua, inglês como primeira língua, segunda língua estrangeira, enfim. Mas tinha essas informações, as entradas, 2 entradas às vezes, e as porcentagens. Então, não passar aquele exercício de forma a poder explorar um pouquinho mais essa questão. Essas informações, esse tratamento de informações, essas porcentagens, o que quer dizer essas porcentagens? Então, ter esse olhar para esse tipo de exercício nos demais componentes que não matemática. Porque daí você vai estar desenvolvendo essa habilidade aí como descrita na escala de proficiência do SAEB. Tá? Nível 1. Deixa eu até olhar aqui, o 290 da escola que a gente olhou, ela está em matemática nível 3, né? Ali eu coloquei um exemplo muito abaixo, né? Nível 1. Mas, enfim, tem aí o trabalho desenvolvido que diz respeito a essa mesma habilidade, que conecta com essa mesma habilidade. Aí, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando da mesma coisa, para pelo menos esse nosso período aqui, até a aplicação do SAEB, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o projeto de reforço e recuperação, PRR. Tá? Não vou aprofundar com vocês sobre o que ele é, mas eu trouxe aqui alguns trechos. O projeto de reforço e recuperação consiste em um conjunto de ações articuladas a serem desenvolvidas em parceria pelo professor regente da classe com o docente indicado para o projeto. A finalidade é contribuir para o desenvolvimento de habilidades essenciais de cada componente curricular. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês. Nesse mesmo documento, tem assim no item 6, quem deve planejar as aulas do projeto de reforço e recuperação? As aulas do projeto de reforço e recuperação devem ser planejadas conjuntamente entre o professor regente de classe turma e o docente indicado para atuar no projeto, com o apoio do PC, do professor coordenador. E depois tem mais um item, o 10, na letra G, diz assim, quais são as responsabilidades dos diferentes atores no projeto Recuperação e Reforço? A equipe gestora, incluir as ações do plano do projeto de reforço e recuperação no plano de melhoria da unidade escolar, do método de melhoria de resultados MMR. Então, por que eu trouxe essa informação aqui para vocês? Pode ser que tenha algum PC aqui assistindo, acompanhando com a gente, ou vá acompanhar amanhã ou em outro dia, mas vocês podem também levar essa informação para ele. De que, ao pensar o trabalho com o PRR, já pense nesse movimento das habilidades ali do SAEB, porque ele já é o que vai começar, embora tenha pouquinho tempo, já dá para iniciar. E aí já contempla no plano de melhoria de resultados que deve ter uma corretiva ou complementar já
para essa N3, que acontece semana que vem, tá? Então, semana que vem é o período de N3, onde as escolas fazem a parada estratégica para pensar onde estamos e para onde pretendemos ir. E aí, elaborar as suas complementares para ações que já estão acontecendo ou as corretivas para mudança de rumos. E ao pedir que sejam incluídas ações do PRR, do Projeto de Reforço e Recuperação, no plano de melhoria, a escola pode ter esse olhar, inclusive, para essa análise do SAEB e DEB, contemplando as atividades, as habilidades da escala de proficiência do SAEB. Tá? É um bom norte, inclusive, para quando o professor do projeto chegar, vocês terem o que conversar com ele em relação ao que precisa para os estudantes das turmas, das aulas, tá bom? E aí é isso. Eu vou colocar aqui para vocês o link da presença e avaliação, mas ele também está na descrição do vídeo aqui. Enquanto eu faço isso, vocês podem colocar o que vocês preferirem aqui nos comentários. A gente tem 15 minutos para isso. Mas eu não vou segurar vocês 15 minutos só para isso não, tá? Deixa eu colocar aqui o link da lista de presença, do registro de participação. Então tá aqui no chat também, tá na descrição aqui do vídeo, já tá aberto, e ele é bem rápido, não tem muita pergunta não. Tem lá para vocês colocarem, coloca o componente curricular também, que agora tá todos, porque outros professores vão assistir. E aí eu só coloquei a caixinha lá para vocês colocarem críticas, sugestões e dúvidas. Não deixe de responder esse, só tem esse. Mas se puderem, respondam, por favor, que é dali que a gente tira os nossos próximos direcionamentos. Certo? Então, eu não falei para vocês que ia ser bem rapidinho, bem tranquilo. Terminou até antes. E é isso, pessoal. Uma boa semana para esse resto de semana nosso. Uma boa semana do professor, inclusive, que vocês possam, que tenham alguma atividade diferenciada para vocês aí, vocês possam aproveitar na sexta-feira. Parabéns para nós. E semana que vem, talvez, nós nos vejamos. Tanto eu, vocês em algumas escolas que a gente visitar por conta da reunião de N3, quanto outros PCNPs aqui que acompanham com vocês. Tá bom? Tchau, pessoal. Um bom dia para vocês. Espero que vocês tenham gostado do ATPC. Aproveito para me despedir, né? Obrigado espero que tenha sido proveitoso aí o dia de hoje. Um grande abraço para vocês. Passo a palavra para os meus colegas de Ciências da Natureza para estarem se despedindo também. Marcelo. Bom, gente, fiquem com Deus, uma boa semana, um grande abraço a todos. Rose. Obrigada, professores, pela participação. Estamos sempre à disposição. Até o próximo ATPC. Passo a palavra. Gerson. Valeu, pessoal. Uma ótima semana a todos e até o nosso próximo encontro. Forte abraço.